Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material, olha, bem denso, provocador mesmo. São excertos do Crepúsculo dos Ídolos do Friedrich Nietzsche. Uhum, E o subtítulo já entrega, né? Ou Como Filosofar com o Martelo. exato. Já dá o tom. Pois é, o Nietzsche disse que escreveu isso foi um relaxamento para ele, mas ao mesmo tempo é uma baita declaração de guerra. Uma guerra contra os ídolos, Sim, esses valores, crenças estabelecidas. isso que ele achava ocos vazios. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar explorar algumas dessas ideias mais explosivas dele sobre filosofia, moralidade, cultura, tentar clarear um pouco esse pensamento que, vamos combinar, não é fácil, né? De jeito nenhum, é um desafio. Então vamos lá. Para começar, acho que vale a pena sentir um pouco o estilo dele, com algumas máximas e sátiras. Aquela famosa, o que não me faz morrer me torna mais forte. Quem nunca ouviu? Clássica. Ou então, sem música a vida seria um erro. Adoro essa. Também gosto muito. Mostra a importância da arte para ele. Total. Mas ele também desconfiava muito de verdades fáceis, né? Ele questiona aquela ideia de que toda verdade é simples. Pergunta se isso já não é uma mentira dupla. Interessante. E fala da sabedoria que, na verdade, limita o conhecimento. Até critica quem pensa sentado. Valoriza mais as ideias que vêm quando a gente está caminhando. Parece que até a postura física contava para ele. Com certeza contava. E essa imagem do martelo, que ele usa logo no prefácio, é fundamental. Não é um martelo para sair quebrando tudo, assim, cegamente. Não. Como assim? É mais como um diapasão, sabe? A ideia é, tipo, dar um toque nos ídolos, essas crenças que todo mundo venera, as figuras de autoridade, os conceitos da filosofia, para testar se eles têm solidez. Ah, para ver se o som é oco. Exatamente, para ver se estão vazios por dentro. E um dos primeiríssimos ídolos, e talvez um dos mais importantes que ele testa com esse martelo, é Sócrates. É, e a visão dele sobre o Sócrates, nossa, chega a ser desconcertante. Ele está longe de ver Sócrates como o herói da filosofia. Para Nietzsche, ele é mais um sintoma da decadência grega. É pesado, né? Muito. Ele aponta a origem humilde, a feiura física. E aqui, claro, a gente tem que ter um cuidado, porque para os gregos daquela época, a aparência contava muito. A feiura podia ser vista como um sinal de algo errado, uma evolução entravada, como ele diz. Sim, é uma leitura bem específica da cultura da época. Mas o ponto central mesmo da crítica dele vai para a dialética socrática. Exato. O argumento dele é que a dialética, aquele método de pergunta-resposta do Sócrates, era vista com muita desconfiança pela elite ateniense antes. Era considerada, assim, uma ferramenta dos fracos, Dos fracos. dos ressentidos, daqueles que não tinham outros meios, tipo força ou prestígio, para ganhar uma discussão. E aquela famosa equação socrática, razão igual a virtude igual a felicidade. Sim, Nietzsche acha isso bizarro. Quase uma doença do pensamento. Totalmente contra o espírito grego mais antigo, que valorizava muito mais os instintos, a força vital. Mas então, por que essa virada toda para a razão seria um sintoma de doença e não, sei lá, uma solução? Isso parece ser meio contraintuitivo. É um ponto crucial mesmo. O que Nietzsche sugere é que os instintos na Atenas da época de Sócrates estavam fora de controle. Uma anarquia. A sociedade estava em declínio, sabe? Entendo. Caos. Isso. E aí, a razão excessiva, essa lógica a todo custo, virou uma espécie de contra-tirano, um tirano interno necessário para dominar esse caos dos instintos. Sócrates, com aquele autocontrole férreo dele pela razão, seria o caso mais extremo dessa necessidade. Tá, mas qual o problema disso então? O problema, para Nietzsche, é que usar uma ferramenta que nasceu da própria decadência, essa razão hipertrofiada, digamos assim, para combater a decadência, é no fundo só mais uma forma da própria doença. Entende? Uhum. É como tentar apagar fogo com gasolina. Exatamente. A própria cura é parte do problema. Entendi. Isso se conecta com aquela ideia dele de que a gente não pode julgar o valor da vida, certo? Exatamente. Como é que um ser vivo, que é, por definição, parte interessada, pode julgar o valor da vida de forma isenta? Não pode. Para Nietzsche, o simples fato de você questionar se a vida vale a pena já é um sintoma de declínio, de cansaço vital.
Que radical. E ele vai além. Chega a sugerir que Sócrates, lá no fundo, queria morrer. Que ele percebeu que a vida para ele, e talvez para Atenas como um todo, já estava doente demais. E que a morte seria o único médico possível. Nossa, que visão sombria do pai da filosofia ocidental. É, ele não aliviava. E essa crítica à razão socrática abre a porta para uma crítica ainda maior à filosofia tradicional como um todo. Nietzsche acusa os filósofos de terem ódio ao devir. Ódio ao devir. A mudança? Isso, ao fluxo constante da realidade. Ele chama isso de egipcismo, a mania de querer transformar tudo em conceito fixo, estático, como se fossem múmias. Múmias conceituais. Gostei disso. É uma imagem forte, né? Ele diz que eles desprezam os sentidos justamente porque os sentidos mostram pra gente um mundo em constante mudança, em transformação. E aí eles preferem as abstrações. Exato. O ser, o bem, a verdade, conceitos gerais meio vazios que eles tratam como se fossem a realidade fundamental. As últimas coisas como as primeiras, ele diz. Nietzsche até elogia Heráclito por reconhecer o fluxo, por dizer que o ser fixo é uma ficção. Ah, menos mal, um elogio. Mas ele critica até Heráclito por ter sido, segundo ele, injusto com os sentidos também. E ele aponta como a própria linguagem, a gramática, com sujeito, verbo, predicado, tudo fixo, como isso nos prende nessa ilusão de estabilidade. Cremos ainda na gramática, ele fala. Impressionante. E como é que ele desmonta, então, essa ideia de um mundo verdade, separado do nosso mundo aqui, o mundo aparente? Ele faz isso de um jeito demolidor em algumas teses. Primeiro, ele diz que as razões que a gente usa para chamar este mundo de aparente são, na verdade, as provas da realidade dele. Qualquer outro mundo é impossível de demonstrar. Ok, faz sentido. Segundo, as características que geralmente se atribuem a esse tal mundo verdade, imutável, perfeito, eterno, são, na verdade, características do nada, do não ser. É uma ilusão de ótica, ele diz, criada pela moralidade. A moral precisa de um além para justificar seus valores aqui. Uma ilusão moral. Isso. Terceiro ponto. Falar de outro mundo é, basicamente, um instinto de calúnia contra esta vida aqui agora. É depreciar o que a gente tem. E quarto, a própria divisão entre mundo real e mundo aparente, seja no cristianismo, seja na filosofia de Kant, é um sintoma de decadência, de vida descendente. Ele até contrasta isso com o artista trágico, que ele vê como dionisíaco, afirmador da vida. Vida descendente, você mencionou isso. O que ele quer dizer exatamente com isso? Vida descendente ou declínio vital é um conceito bem central para ele. Se refere a um estado de enfraquecimento fisiológico mesmo, de cansaço existencial. E é desse estado, dessa fraqueza, segundo Nietzsche, que nasce a moral que condena os instintos básicos da vida. As paixões, os desejos, a força vital. Ele chama isso de moral como manifestação contra a natureza. Contra a natureza. Sim. A moral tradicional, e ele mira muito na igreja aqui, ao pregar a erradicação das paixões, ele usa a palavra castração, estaria, na verdade, atacando a própria raiz da vida. Pesado. Mas ele oferece alguma alternativa a essa castração? Ou é só crítica? Não, ele oferece. Ele contrapõe a isso o que ele chama de espiritualização das paixões. Espiritualização. Sim. A ideia não é eliminar a energia bruta dos instintos, mas sim canalizar, transformar essa energia em algo mais refinado ou mais produtivo. Como assim? Pode ser espiritualizada em amor. Ou a hostilidade, a inimizade, pode ser transformada numa compreensão do valor de ter inimigos, de ser desafiado para poder crescer, se fortalecer. É usar a energia, entende? Não destruí-la. Entendi. É uma transformação, não uma negação. Exatamente. Então essa moral contra a natureza, ela não seria uma verdade universal, mas só a perspectiva de quem está... Enfraquecido. Exatamente isso. É a visão de mundo que nasce dos fisiologicamente debilitados, dos fatigados. Eles projetam o ressentimento deles contra a vitalidade que falta neles mesmos. Nietzsche rejeita totalmente a ideia de um homem como deveria ser. Ele celebra a diversidade de tipos humanos que a vida produz. Certo. E a moral que condena essa diversidade é vista como um erro, uma idiosincrasia de degenerados, ele diz.
Em contraste, ele se coloca como um imoralista, alguém que busca compreender e afirmar a vida na sua totalidade, reconhecendo a tal economia vital, que sabe aproveitar até aquilo que a moral tradicional despreza. Essa crítica toda aos fundamentos da moral leva ele a identificar o que ele chama de os 4 grandes erros, né? Parece uma lista, mas imagino que tenha uma conexão mais profunda aí. Sim, sim, total. Não é só uma lista de falhas lógicas, é uma análise de como a gente constrói nossa visão da realidade de um jeito fundamentalmente falho, especialmente quando entra em jogo moralidade, responsabilidade e culpa. Certo, qual o primeiro erro? O primeiro é a confusão entre causa e efeito. É um clássico. O exemplo que ele usa é de um italiano, Cornaro, que dizia que viveu muito porque fazia uma dieta super frugal. Nietzsche inverte tudo. Como assim? Ele diz, não, foi o metabolismo lento do Cornaro, que era a causa, que exigiu a dieta frugal, que foi o efeito. Entende a inversão? Ah, entendi. A dieta foi consequência, não causa da longevidade. Exato. E a gente aplica o mesmo erro na moral. Achamos que ser virtuoso traz felicidade. Mas para o Nietzsche é o contrário. Ser feliz no sentido de ser bem constituído, vital, é que nos leva a agir de forma que chamam de virtuosa. Faz sentido, pensando assim. Qual seria o segundo erro? O segundo é a causalidade falsa. É principalmente a nossa mania de achar que os nossos estados internos, a vontade, os motivos que a gente tem consciência, o nosso eu, são as causas reais das nossas ações. Nietzsche rejeita isso de cara. Rejeita a vontade como causa. Sim. A vontade, para ele, muitas vezes é só algo que acompanha o ato, não a causa real. Os motivos conscientes Superficiais. escondem mais do que revelam as forças que realmente estão em jogo lá no fundo. E o próprio eu, uma ficção da gramática, ele diz. Não um agente real por trás de tudo. É uma ideia bem radical sobre o que nos move, né? Nossa, muito desafiador mesmo. E o terceiro erro, qual é? O terceiro são as causas imaginárias. O exemplo do sonho que ele dá é ótimo. Você está dormindo, ouve um barulho longe, tipo um tiro de canhão, e na hora o cérebro inventa toda uma história para explicar aquela sensação que veio do barulho. Sim, acontece mesmo. Pois é, e a gente faz a mesma coisa acordado. Sente um mal-estar geral, assim meio vago, e rapidinho busca uma causa familiar. Ah, comi algo que não caiu bem. Ah, é culpa do fulano. Ou até, nossa, devo ter pecado. A gente busca uma explicação qualquer. Exato, uma explicação conveniente, muitas vezes moral ou religiosa, em vez de investigar a causa real, que pode ser puramente fisiológica, por exemplo. A gente quer aliviar a angústia do desconhecido com qualquer explicação que apareça. Entendi. Queremos respostas rápidas. E o quarto erro? Imagino que tem a ver com culpa, responsabilidade? Exatamente. O quarto grande erro é o livre-arbítrio. Nietzsche vê isso como a invenção teológica mais perversa. Criada especificamente para quê? Para nos tornar responsáveis no sentido de culpados, passíveis de punição, seja divina, seja humana. Quer dizer que o livre-arbítrio só existe para poder culpar alguém. Na visão dele, sim. A doutrina da vontade livre existiria só para poder encontrar culpados. Ao negar o livre-arbítrio, Nietzsche não está dizendo que a gente é marionete. Atenção! O que ele quer é restaurar o que ele chama de inocência do devir. A inocência do vir a ser. Inocência do devir. Gosto dessa expressão. Mas o que ela significa na prática? Significa que para ele ninguém é responsável por ser o que é. Ninguém. Nem nós mesmos, nem a sociedade, nem Deus que ele rejeita completamente. Nós somos parte de um fluxo imenso, de uma teia causal gigante e complexa. A fatalidade do todo, ele chama. Não tem uma entidade externa para ficar nos julgando. Então, negar Deus e essa responsabilidade transcendental. Seria para Nietzsche a forma de libertar o mundo do peso da culpa e do ressentimento que essa culpa gera. É uma tentativa radical de nos fazer aceitar a realidade como ela é, sem ficar caçando culpados o tempo todo. Isso liga direto com a crítica dele àqueles que querem melhorar a humanidade, né? Ele parece bem desconfiado dessa ideia de melhoramento. Muito desconfiado. Ele faz uma distinção bem brutal entre domesticação e criação. Domesticação versus criação? Domesticação é o que a moral tradicional e a religião fazem, segundo ele. Tornam o ser humano mais fraco, mais doente, menos perigoso.
como um animal que foi domado. O exemplo que ele dá é o sacerdote melhorando o nobre germânico ao transformar ele num pecador cheio de culpa. Entendi. Amansando. Isso. Já a criação seria outra coisa. Seria um esforço consciente para moldar um tipo humano específico, forte, definido. Ele até interpreta a lei de Manu, lá na Índia Antiga, como um exemplo disso. Uma interpretação bem controversa, claro. Com aquele sistema de castas, ele via ali uma tentativa de criar tipos distintos e controlar os impuros, os chandalas. E aí entra aquela visão super polêmica dele sobre o cristianismo. Sim, ele vê o cristianismo como o exato oposto dessa moral de criação que ele atribui. Talvez de forma meio idealizada à lei de Manu. Para Nietzsche, o cristianismo é uma revolta. Uma revolta. Uma revolta dos chandalas, dos fracos, dos doentes, dos oprimidos, contra os valores dos fortes e nobres da antiguidade. Seria a vingança dos subjugados que pegaram suas próprias necessidades, humildade, compaixão, amor aos inimigos e transformaram isso numa moral universal que acabou dominando o Ocidente. Nossa, é uma inversão completa? Total. E a conclusão dele é chocante. Os métodos usados para impor essa moralidade, como a pia fraus, a mentira piedosa, a mentira por uma boa causa, foram, na visão dele, profundamente imorais. Usaram a imoralidade para pregar a moralidade. Que paradoxo. E a crítica dele não para por aí, né? Ele não poupa nem a cultura da própria época, especialmente alemã. De jeito nenhum. Ele lamenta muito o que ele vê como um declínio do espírito alemão, sufocado pelo nacionalismo, pelo foco exagerado na política, na economia, Deutschland über alles, né? Pelo abuso de álcool e até pela música alemã da época, que ele achava pesada, indigesta, constipante. Constipante. Ele realmente não tinha papas na língua. Nenhuma. E critica duramente o sistema educacional. Via como um mero adestramento para servir ao Estado, incapaz de formar educadores de verdade ou de cultivar uma cultura mais refinada. No sentido dele. Para ele, a educação falhava em 3 coisas essenciais: aprender a ver com calma, aprender a pensar com rigor e aprender a falar e escrever com maestria, coisa que ele valorizava demais. E ele também não perdoa figuras intelectuais específicas, né? Distribui farpas para todo lado. Sim. Na parte dos passatempos intelectuais, ele faz umas análises psicológicas bem cortantes de várias figuras da época. Não precisamos entrar em detalhe de cada uma, mas o ponto comum é que ele está sempre buscando os instintos, as motivações escondidas, a fisiologia por trás das ideias, de gente como Renan, Carlyle, George Eliot. A psicologia do filósofo em ação. Totalmente. E é nesse contexto que ele reafirma a importância daquela distinção dele entre o apolíneo, a clareza, a forma, a beleza serena da escultura, e o dionisíaco, a embriaguez, a música, a dança, a emoção que transborda, como forças essenciais e complementares na arte e na vida. E como ele se relaciona com os filósofos antigos, para além de Sócrates e Platão que ele critica tanto? Tem alguém que ele admire? Ah, sim. Ele tem uma admiração imensa pelos romanos, especialmente Salústio e Horácio. Pelo estilo, conciso, forte, direto ao ponto. Era o tipo de escrita que ele mesmo buscava ter. Um ideal de estilo. Exato. E em contraste com o que ele via como idealismo e fuga da realidade em Platão, ele elogia muito Tucídides, o historiador grego, pelo realismo implacável, pela coragem diante da realidade. Tucídides seria um antídoto contra o platonismo, entende? Entendi. Alguém que encarava a realidade de frente. Isso. Mas a reinterpretação mais radical que ele faz da antiguidade, sem dúvida, é a do dionisíaco grego. Ele rejeita completamente aquelas visões que tratam o dionisíaco como mero folclore, festas populares. Para ele era mais profundo. Muito mais. Para Nietzsche, o dionisíaco expressa o instinto mais profundo da vida, a vontade de potência, a afirmação exuberante da existência em todas as suas formas. É celebrar a vida através do excesso, encontrar até na dor um estímulo, abraçar o eterno retorno. O eterno retorno. A ideia de viver a mesma vida de novo e de novo. Exatamente. E ver a sexualidade como algo sagrado parte dessa força vital. O sentimento trágico grego para ele não tinha nada a ver com purificação ou pessimismo. Era sobre encontrar uma alegria profunda apesar da destruição.
apesar do sofrimento, afirmar o ciclo eterno de criação e destruição. Isso conecta com a primeira obra dele, né? Diretamente. Remete à origem da tragédia, onde ele começou toda essa transmutação de todos os valores. Foi ali que ele lançou essa bomba pela primeira vez. Ufa! Percorremos então muitas ideias desconcertantes do Nietzsche nesse crepúsculo dos ídolos. O ataque aos valores, a reavaliação da moral, da razão, da cultura, sempre com o tal martelo na mão, né? Testando a solidez das coisas. É isso aí, sempre testando. E parece que o fio condutor disso tudo é essa afirmação intensa da vida, com tudo que ela tem de difícil, de contraditório, o tal espírito dionisíaco. No fim das contas, o que a gente pode levar disso tudo? Olha, talvez uma pista interessante esteja na última parte do livro, que se chama O Martelo Fala. Ali o Zaratustra, que é o porta-voz do Nietzsche, né? Ele faz uma conclamação. Tornai-vos duros. Duros? Isso soa meio agressivo. Mas essa dureza não é bem crueldade gratuita, sabe? É mais no sentido de resiliência, de clareza de propósito, da força criativa de quem molda si mesmo e aos seus valores como um escultor trabalha a pedra bruta. Ah, entendi. Uma dureza criativa. Exatamente. É a capacidade de resistir à dissolução, à moleza do conformismo, de manter a própria forma diante das pressões externas e internas. E isso, eu acho, levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Qual questão? Em que aspectos do nosso pensamento hoje, ou mesmo da nossa vida, poderia ser necessário cultivar um pouco mais dessa dureza nietzschiana, dessa clareza que corta, dessa força para criar e para resistir à complacência, ao deixar levar? Fica aí para a gente refletir.